Bom dia. Olá, bom dia, gente. Só chamar a Rê aqui. Bom dia, Rê. Bom, filho. Oi, Rê. Tudo bem? Tudo certo, e aí? Tudo também. Então, tá bom. Me ajeitando aqui. Bom dia, Nelise. Tudo em ordem? Ah, Paulinha, que legal, Paulinha. Bom dia. Aline. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, Valéria. Tudo bem com vocês? Tá muito escuro aqui a minha imagem, tá um pouco, né? Hoje nós estamos mais clara, porque semana passada ficou tudo escuro, né? Tentar acertar aqui, tá? Vamos ver se melhora. Isso, quem tiver em casa, ó, a Nelise tá com a mãe dela, quem tiver em casa convidar, quem quiser, né, participar, chamar, né? Muita gente está emendando hoje, né? No feriado. Ontem foi feriado, né? Embora a gente faz até com uma confusão, porque já nem sabe mais o que é feriado, o que não é, né? Mas enfim. Vamos lá. Marina. Bom dia, Marina. Olha, a Inês também Oh, tá. Inês também. Seja bem-vinda, Inês. Que bom. Valéria, que bom falar com vocês. E vamos aí. Fizeram o chazinho? Nós fizemos, ó. Ninguém responde, né? Vocês não estão fazendo chazinho? Ó, Olha lá, ó, chazinho, ó. Namaskar. Bom, gente, hoje é dia do... Então, Feliz Dia dos Namorados para quem tá com seu namorado. Mas é um presente para a gente também, esse início, né, do dia, né? Com bom dia, Célia. Tudo bem? bate-papo ainda falando sobre relações, não no sentido somente relação casal, né? Mas uma relação com pessoas, né? Enfim, nós estamos indo para o nosso quinto Namaskar, olha, o nosso quinto encontro, né? Tá? Então, vamos aí com a orientação da Renata, né? A gente está tentando fazer um caminho, né? Desde o nosso primeiro Namaskar até agora. Então, nós vamos seguir hoje aí, tá bom? Bom, sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia para todos. O que é? Eu vou precisar fazer só uma coisinha, eu vou sair um pouquinho aqui, que eu vou precisar fechar as portas por causa do barulho da rua, que tá muito barulho. Senão eu não vou escutar vocês direito, que eu tive que mudar de lugar hoje. Ah, peraí. Rosana, Cacilda, bom dia. Bom dia para todos. Lembrando que essas lives que a gente está fazendo, elas vão ficar lá no Instagram, viu? Definitiva lá. Aproveita, então, se você de repente começou vendo hoje e se está faltando alguma coisa fazer sentido para você, vai lá, lá no Instagram, no perfil do espaço, e você acompanha desde o primeiro, né? Para que as coisas façam sentido mesmo. Exatamente. Então é bem legal de você acompanhar. Bom para quem está acompanhando sempre ao vivo, porque é legal, a gente acha que tem um retorno muito bom, né, desse bate-papo, né? Mas quem não conseguiu, vai lá, assiste, pega um dia aí, um horário que você tiver mais disponível e assista, porque é bem legal, viu, gente? E lembrando também que enquanto a gente está fazendo aqui esse nosso encontro, vai estar aberto os comentários. Então, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer,
pode fazer, mesmo que a gente não responda de momento, mas nós vamos estar aqui conectados e a gente com certeza dá o retorno para vocês, tá bem? Então vamos chegar, gente? Vamos chegar. Todo mundo entrou aí na sala, né, da nossa live, então sempre para chegar, eu particularmente gosto de fazer essa chegada, que é uma forma da gente se conectar, né, com o momento presente, com aquilo que a gente vai receber nesse momento, tá bom? Então, vou pedir para que vocês fechem os olhos, relaxem os ombros, deixa a região do coração aberta, tire qualquer tensão do seu rosto, testa, pálpebras, maxilar, respire profundamente. Nós vamos fazer a momento, onde nós vamos não só receber, né, mas também compartilhar o conhecimento, que a gente possa trazer as melhores das nossas intenções para esse encontro, mesmo sendo virtual. Namastê. Muito bem, gente. Vamos lá, então. Por onde começamos hoje? Sempre que a gente começa, a gente faz uma recapitulação aí, né, rapidinho, do que foi feito. De repente, alguém que está começando hoje, só para entender. Tá bom? Então, relembrando um pouquinho desse caminho, né, que a gente está fazendo. Então, ao longo desse tempo, né, desses 5 encontros, nós falamos sobre as emoções que nos cercam o tempo todo. Medos, inseguranças, falamos da coragem, das decepções, aquilo que envolve de cada um dos nossos fracassos, né? E como é importante a gente aceitar e compreender tudo isso. Estarmos sempre também junto com pessoas que possam nos dar coragem, que possam nos dar força. Falamos da importância de a gente ter consciência de tudo isso. Não ter medo de falar que tem medo, não ter medo de falar que não tem coragem. Não ter medo, simplesmente abrir o seu coração para que tudo possa ser colocado no devido lugar. Falamos da importância de nos colocar à disposição do outro. Esse assunto foi muito interessante, muito importante, chegando assim naquela palavra-chave que nós falamos, da empatia. Coloque-se no lugar do outro, isso é muito importante. E chegamos também em como ter relações equilibradas, olhando para as nossas emoções e ficando em paz com a gente mesmo. Então, foi mais ou menos isso, essa sequência que a gente, né, deu aí para passar para vocês. E hoje, a gente vai entrar num assunto que é de aprofundar as relações de acordo com as necessidades. Então, agora eu vou passar para a Renatinha, para ela dar sequência aí nesse nosso assunto e nós vamos trocando ideia, ok? Bom, vamos lá então. Na verdade, assim, não deixa de ser uma continuação, né, de tudo isso que a gente vem falando. E essa palavra, as necessidades, é algo que eu venho repetindo praticamente toda a live, acho que vão escutar eu falando isso, né, das necessidades. O quanto isso é importante a gente entender, consiga nos entender, para depois a gente conseguir entender o outro.
Sou eu que estou travando? Não sei. Você está girando aí. Não sei. Oi? Você tá girando. Tudo bem? Vamos lá. Eu não estou vendo vocês direito, está tudo meio travado. Eu não sei se é a minha internet ou se é a de vocês. Gente, acontece, hein? Vamos lá. Bom, então, por que que é importante, né, a gente entender essas necessidades para que a gente possa nos aprofundar nas relações? Bom, então, se a gente quer ter relações profundas, a gente precisa aprender a olhar para a gente e ver que de repente existe alguma coisa que não está legal. Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente usa, né, para esconder os sentimentos, para esconder as emoções e Aqui tá ok, Rê. será que é a minha? A Aline falou que caiu para ela também. Será que é aqui em Rio Claro? Geralmente, ó, muita gente emendou feriado, às vezes a internet também. Meio lotada. Bom, vamos lá. Caso corte muito, já vamos combinar assim. Caso corte muito, de repente a gente entra num outro horário. Tá. Tá Porque bom? hoje cedo aqui em casa não estava funcionando. Eu tive que reiniciar tudo, então às vezes pode ser aqui. Tá, mas tranquilo. Caso fique repetindo muito, a gente combina um outro horário para não perder nenhum. Tá, Tá. mas vamos tentar. Então vamos lá, né? Então a importância é da gente parar de usar as máscaras, né? Porque muitas vezes o que que acontece? A gente veste máscara e finge que tá tudo bem. E isso às vezes é necessário. Às vezes a gente precisa fazer isso. Só que se a gente quer aprofundar em alguma relação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a tirar essas máscaras. Senão a gente não vai conseguir aprofundar, a gente não vai conseguir nos conectar com a outra pessoa. Então, o tirar a máscara, na verdade, faz eu mostrar minha vulnerabilidade para outra pessoa, tá? Lembrando que estamos falando de relações que queremos nos aprofundar. Eu não posso sair mostrando a minha vulnerabilidade para qualquer pessoa, porque isso não é legal. Então, se eu quero aprofundar a minha relação, ok, vamos mostrar a vulnerabilidade. Agora, a gente tem que saber analisar, a gente tem que ter esse discernimento, né? Não é para todo mundo, tem pessoas que vão usar a nossa própria vulnerabilidade contra a gente mesmo, né? Para até fazer a gente ficar pior com alguma situação, tá? Então, assim, aprofundando as relações, ok, tiro máscara e vamos mostrar a vulnerabilidade. Eu preciso aprender que eu não posso julgar a pessoa por, de repente, eu não estar tendo uma necessidade não atendida. Jogar a responsabilidade para essa pessoa, tá? Eu tenho que saber expressar os meus sentimentos, né? Então, eu entendendo exatamente essas necessidades, eu consigo entender qual que é a emoção que eu estou tendo por ela não estar sendo preenchida e
saber falar para a pessoa qual emoção que é essa que eu estou sentindo, tá? E eu preciso também saber falar, eu preciso saber comunicar isso para outra pessoa, né? E não falar de qualquer jeito, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho de 4 emoções que acontecem que, na verdade, nos mostram que a gente está, de repente, desconectado das nossas necessidades, tá? E assim, não tem problema essas emoções, eu estar sentindo essas emoções, não existe problema nenhum nisso. O problema talvez ocorra em eu não conseguir identificar que isso está acontecendo. Então, se eu não consigo identificar, dificilmente eu vou conseguir me conectar com outra pessoa tendo essas emoções, tá? Então, vamos lá. Primeira é a raiva, tá? De novo, não tem problema nenhum, todo mundo sente raiva. Só que enquanto eu estou na raiva, é impossível eu me conectar com a outra pessoa. Por quê? Eu vou estar presa no julgamento que eu faço dela, que ela não está preenchendo aquilo que eu gostaria que ela estivesse fazendo para mim. Tá? A raiva, o que acontece, né, quando a gente sente ela? A gente fica pronto para atacar, né? E a gente fica também com pensamentos relacionados à vingança e retaliação. Então, se a gente for ver bem, realmente não tem como a gente, num estado desse, nos conectar com outra pessoa. Se eu fico com esses pensamentos, é impossível eu ter conexão com o outro, tá? Uma conexão profunda. Então, quando a gente está diante de uma pessoa que está com raiva de alguma coisa da gente, ou a gente está com raiva dessa pessoa, não é o momento da gente tentar se conectar. A gente precisa primeiro entender por que que isso está acontecendo. Tá? E se a pessoa que está sentindo essa raiva da gente, ou a gente distancia naquele primeiro momento, ou a gente tenta fazer um processo de fazer ela entender por que que isso está acontecendo. Tá? Outra emoção, a depressão. Então, a depressão, o que que é? É o julgamento que eu faço do meu próprio processo mental. Como se tudo que tivesse acontecendo dentro de mim fosse errado. Tá? Então, todas as emoções, todo o sentimento que acontece na minha mente está errado. Eu julgo isso como errado. Automaticamente, o que que acontece? Eu entro numa autocrítica muito grande e eu quero me distanciar das pessoas, porque eu me considero errada nas coisas que eu faço. Tá? Então, de novo, impossível a gente conseguir se conectar profundamente tendo esse tipo de comportamento, tá? Não tem problema, né? A depressão é algo que acontece mesmo, mas aí a gente precisa conseguir identificar que isso está acontecendo para daí a gente buscar ajuda. Porque o que que acontece? Não existe nenhuma mente que não precise de ajuda. Tá? Todas as mentes, elas precisam de ajuda. Não existe nenhuma mente que está fora do normal. O que acontece? Que vira um problema para a gente? A gente não entender o que está acontecendo e a gente continuar naquele processo e buscar ajuda. Isso vira um problema, tá?
E os outros dois, as duas outras emoções, que na verdade elas andam juntas, né? Vergonha e culpa. Então, o que que acontece nessas duas emoções? É quando o meu julgamento que eu tenho sobre mim me transforma num monstro, em algo que é totalmente errado. Ou quando o julgamento que eu tenho sobre a outra pessoa transforma ela em algo totalmente errado, no monstro, tá? E aí, o que acontece? Se eu me julgo errada, o julgamento que a outra pessoa tem sobre mim vai enganchar o julgamento que eu tenho sobre mim. Tá confuso? Não. Tá dando para entender? Então, quando a gente escuta algo que nos ofende num primeiro momento, na verdade, isso está dentro da gente. Porque se nos ofendeu, é porque pegou o ganchinho ali. É porque isso existe dentro de nós. Esse julgamento sobre nós existe dentro de nós. Então, se alguém chega para mim e fala assim, você não faz nada da vida. Se eu tenho esse julgamento sobre mim, dentro de mim, eu vou me ofender com o que o outro está falando. Se eu me considero uma pessoa em paz com a vida que eu tenho, isso não vai me pegar. Tá? Então, quando eu tenho vergonha e culpa, na verdade, eu tô vivendo uma frustração com a minha própria ação. Então, eu vou passar de novo rapidinho nas 4, tá? Só para a gente fazer uma recapitulação. A raiva, então, é quando eu julgo que a outra pessoa não está fazendo algo para que supra a minha necessidade. A depressão é um julgamento que eu tenho sobre mim, que está tudo errado, o funcionamento da minha mente, está tudo errado aquilo que eu sinto, tá? Então é uma autocrítica intensa. E a vergonha e a culpa é o julgamento que eu tenho sobre mim, sobre a outra pessoa e o julgamento que a outra pessoa tem sobre mim. Então, são quando acontecem essas emoções. E o que é importante? A gente precisa ter uma certa honestidade com a gente para entender por que está acontecendo tudo isso. Tá? E eu só vou conseguir entender se eu entendo profundamente quais as minhas necessidades. Por isso a gente está batendo nessa mesma tecla sempre. Tá? Porque as necessidades elas são comuns para todos os seres humanos, porém variam nas situações. Uma situação que para mim é uma necessidade, para o outro pode ser outra necessidade. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas necessidades. Tá? Então, a gente começa aqui falando sobre as necessidades fisiológicas, né? Então, as necessidades fisiológicas, o que elas são? É a minha necessidade de me alimentar, é a minha necessidade de dormir, minha necessidade de sede, de tomar algum remédio, de ir ao banheiro. São as necessidades fisiológicas que a gente tem, que todo mundo tem. Tá? Próxima, a necessidade de segurança e proteção. Também todo mundo tem. Assim, não tem nem muito o que falar, né, sobre isso. Todo mundo precisa se sentir seguro e protegido.
E a gente não está falando só segurança aqui no sentido de assalto e tudo mais, é segurança em todos os sentidos. Segurança de eu ter um bom emprego, de eu ter uma pessoa boa do meu lado, é segurança em todos esses sentidos e me sentir protegida com isso. Tá? Necessidade de amor, que eu acho que também já inclui aí até a questão da proteção, né? Que a gente... Sim, e essa necessidade do amor, na verdade, a gente precisa conseguir enxergar no outro que a gente é uma fonte de alegria para outra pessoa, né? Isso preenche a nossa necessidade por amor. Tá? Então, quando eu não consigo ver isso na outra pessoa, isso causa uma insegurança. E seria também a necessidade, quando fala necessidade do amor, mas o de doar também, né? Porque é gostoso quando a gente doa, né? Então, e é isso, a gente doa e é gostoso você sentir a alegria da outra pessoa pela doação que você fez. Uhum. Assim como é gostoso a gente sentir a doação do outro e ficar alegre com isso. E lembrando que essa necessidade de amor, a gente fala disso em todos os sentidos, tá? Sim. Nunca, não levem só para esse caminho de amor, de casal. Não. Em todos os sentidos. Tá bem? Exato. Pode para a próxima. A necessidade de empatia e entendimento. Ah, quem não quer, né? Quem não quer? A gente falou, né, naquela live da empatia. Empatia. Então é assim, eu quero que a outra pessoa entenda o que eu estou sentindo. Isso é extremamente importante para uma conexão profunda com a outra pessoa. A empatia é fundamental nesse processo de conexão aprofundada num relacionamento, tá? A necessidade de relaxamento e recreação. E isso é algo que muitas vezes a gente nega, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista e é como se o descanso não pudesse existir. A gente cresce aprendendo isso, né? De repente eu passar uma tarde no sofá assistindo um filme, uma tarde durante a semana, né? Que não seja final de semana, é considerado algo errado. Culpa, né? Daí vem a Daí vem a culpa. culpa. Porque eu fico me julgando como algo errado. Não estou fazendo nada. Oi? Não estou fazendo nada. Então, né? E a gente tem muito isso, né? Muitos relaxamentos nossos, que a gente já falou para alunos aí, a gente fala da importância de não fazer nada. E fazer nada é você simplesmente estar naquele momento presente, estar com você mesmo. Fazer nada. A gente cresce e ganha muito fazendo nada também. Uhum. Eu fiz a faculdade de turismo, eu lembro que teve uma parte lá do curso que eles falaram da importância do ócio. O que é o ócio? É o não fazer nada, né? Então, nós ficamos muito presos assim, a chegar às férias para a gente poder relaxar e se divertir, né? E dá para fazer isso enquanto a gente não precisa. É que nem a história de chegar sexta-feira, né? Todo mundo, ninguém gosta da segunda-feira. Por que não gosta? Porque fica esperando a sexta-feira para se divertir, para relaxar, dá para fazer, né? E assim, um detalhe, né? Tem muita gente que tira férias e ainda assim não consegue entrar nesse processo de se divertir, de relaxar, porque tá tão enraizado isso dentro da pessoa, né, que se ela for fazer algo que ela vai relaxar, que ela vai ficar sem fazer nada, realmente vem uma sensação de culpa por não estar fazendo nada, né?
Então, a gente precisa aprender isso. Eu acho que esse, para mim, foi um dos grandes aprendizados aqui, vindo para Barretos. Porque no começo, o fato de eu não trabalhar, para mim, era um absurdo. Quer dizer, não trabalhar fora, né? Porque dentro de casa tinha muita coisa. E aí era o que eu fazia, eu me matava dentro de casa. Para justificar que eu não estava fazendo nada. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão a gente vira escravo da gente mesmo. Isso é verdade. E provar para quem, né? Oi? Aquela velha história, provar para quem? Pois é, né? Para mim, provar. no caso, né? É verdade. Vamos lá. Próxima necessidade de unidade e apoio. Na verdade, é impossível a gente viver sem o vínculo, né, que existe entre a gente. Então, é muito gostoso quando você vive num lugar que você se sente parte daquele lugar, né? Que você se sente como algo que contribui para a comunidade que você vive. Isso é importante. Então, por exemplo, eu só me alimento, a gente só está tomando chá aqui porque teve alguém que foi lá e plantou a erva. Senão a gente não estaria tomando chá, né? Porque tem alguém que foi lá e buscou a água para a gente poder fazer o chá. Então é impossível a gente viver sem essa relação com as pessoas. Tá? E todo mundo tem essa necessidade. E é uma corrente, né? Se a gente for pensar, né? Até mesmo nesses tempos aí de pandemia, a gente vê que quando tudo parou praticamente, como a gente percebeu a necessidade de muita coisa, né? Como a gente depende do outro, de alguma forma, né? E muita gente se voltou para isso, que é muito legal, né? Então, quantos casos a gente viu de pessoas que moram em prédios e que, de repente, têm vizinhos que são idosos se prontificando a ir no supermercado para essa pessoa e comprar remédio. Então, isso é muito importante para a gente. É a unidade, né, Rê? É o apoio, esse, como é que fala? Servir. Uhum. Exato. Necessidade de criatividade, produção e invenção. A gente precisa pôr isso em prática, né? Então, a gente tem que achar um canal onde a gente consiga expressar a nossa criatividade. Então, tem pessoas que gostam de artesanato, e é ali onde ela expressa a criatividade dela. Numa própria aula de yoga, para quem é professor de yoga, você criar uma aula e você dar a aula é uma forma de você expressar a sua criatividade. Né? Quem gosta de cozinhar, você vai para a cozinha e você coloca ali a sua criatividade em prática. Tá? E muitas vezes a criatividade vira hobby, né, Rê? Vira hobby. Muitas vezes vira hobby. Tá? Ou às vezes você pode fazer do seu próprio trabalho algo criativo, algo que você expresse ali, né? Então, por exemplo, quem trabalha com arquitetura, decoração, quer mais criatividade que você tem que ter do que, né, esse tipo de trabalho, você tem que pôr em prática. E nesse momento que a gente está vivendo aí da pandemia, muita gente se descobriu sendo mais criativo, inventando mais coisas. Mesmo a gente aqui, né? Eu não imaginaria que a gente ia estar fazendo lives. Mas estamos aprendendo, entendeu? É necessário. E de repente você vê que também não é tão agradável quanto uma aula presencial, mas é agradável a gente estar aqui conversando. Sabendo que vocês aí do outro lado estão nos ouvindo. E outra coisa, né? Olha como é importante a gente expressar a nossa criatividade e colocar em prática.
eu vejo que nem, eu não sei se elas estão aí ainda assistindo, mas tem duas pessoas daqui de Colina que começaram a acompanhar. E talvez se isso não tivesse acontecido, não estariam acompanhando, né? Então, olha como a gente, quando a gente expressa aquilo que a gente cria, quando a gente põe em prática, olha como a gente abre o nosso leque. Uhum. E outro parênteses que eu vou fazer aqui que eu achei muito legal. Ontem passando na frente de uma casa aqui do bairro, aqui de trás da casa, da minha casa. Tem uma casa aqui que tem duas crianças, né? Na frente do portão tá cheio de desenho colado dessas crianças. Que bonitinho. E aí eles colocaram uma caixinha pedindo para quem quiser descartar pilhas e objetos assim, descartar, pôs a caixinha ali Ai, que bonitinho. fazer uma reciclagem, para fazer um uso correto daquilo, né? Olha que criativo desses pais. E É. incentivando a criatividade das crianças, né? Eu achei tão bonito isso. Mostrando o caminho correto. Hum? Isso é importante. Exato. Ah, necessidade de autonomia e independência. E isso eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo precisa daquele momento do seu espaço. E, na verdade, a gente dar isso para outra pessoa, ou a pessoa pedir isso para a gente, não diminui o amor que existe entre a gente, tá? O fato de eu dar o espaço para a pessoa fazer o que ela precisa naquele momento, o que ela tem vontade, não vai, ou ela querer vir me pedir, né? Hoje eu preciso ficar um pouco quieta, hoje eu preciso do meu momento para ir fazer minha aula de yoga, né? Isso não diminui o amor que a gente sente um pelo outro, tá? Então eu dar essa liberdade para o outro não tem nada a ver com amar mais ou menos, tá? Ou o outro me pedir um pouco de liberdade, não tem, a gente não pode levar para esse lado, tá? E necessidade de propósito de utilidade. Eu me sentir útil. Exato. E isso é algo que quando a gente se sente útil, a gente automaticamente melhora a nossa autoestima. Porque se eu me considero uma pessoa sem utilidade, qual que é a minha função? Né? Onde vai estar a minha autoestima? Uhum. Tá? Então, é extremamente importante também, e isso para a relação é fundamental. Porque se eu não tenho uma autoestima legal, porque eu não me sinto com uma função, eu não me sinto adequada ali, eu não vou conseguir me conectar com a outra pessoa. Aí a gente não se valoriza, né? Se valorize e como que a outra pessoa vai conseguir valorizar isso na gente também, tá? Então, Então, essas são... Oi? essa então foram as 9 necessidades. Isso. São, assim, as mais importantes, eu acho que a gente precisa ter em mente, né? Depois eu até sugiro que, para quem está assistindo aí, veja de novo, assista de novo e anote essas necessidades. Isso. É algo que não tem como a gente gravar assim logo de cara, né? Então anota, tenha sempre no papelzinho, porque isso já vai fazendo parte do seu próprio processo de você de repente entender que parte da tua vida não está, você não está conseguindo se conectar com uma necessidade, tá? Então é um dever de casa aí para vocês que vale a pena fazer, tá? Bom, outra coisa que é super importante a gente falar
E que se a gente não consegue fazer, não tem como a gente ter uma relação profunda e verdadeira com a outra pessoa, é a questão de limite, que é extremamente difícil, né? Como que eu vou falar não para uma pessoa que eu gosto? Como que uma mãe fala não com o filho? Em algumas situações. Difícil, né? Só que o que que acontece? Quando a gente não coloca limite nas relações, ou limite, a gente não coloca o nosso limite em prática, é como se a gente não existisse. Se a gente faz tudo que a outra pessoa pede e passa por cima das nossas necessidades em função daquela pessoa, a gente nunca vai ter um valor para aquela pessoa. Tá? Porque ela vai sempre achar, e não por culpa dela, mas ela vai sempre achar que a gente tem que estar disponível. E se um dia eu não conseguir estar disponível para ela, isso vai virar problema. Tá? Então, o colocar limite é extremamente importante para a gente aprofundar a relação. A gente tem que ver como uma oportunidade que a gente está dando para aquela pessoa dela crescer também. Uhum. Quando eu falo não, né? E aqui eu tô falando, não é falar não de qualquer jeito. Não, eu não vou fazer. Com raiva, daí você volta tudo aquilo que a gente falou. falou nas outras emoções que nós falamos. Tem até uma coisa que eu lembrei agora, tem uma historinha no gibi da Mônica, que acho que é da Magali, que ela fala assim para todo mundo e ela se sobrecarrega. Aí ela percebe isso, ela começa a falar não para todo mundo, e aí ela recusa até convite de festa, né? Então, assim. Depois ela descobre que o caminho do meio é o melhor, né? Eu sabia analisar cada situação para ver o que eu vou falar sim e o que eu vou falar não, né? Uhum. E aí, quando eu consigo expor para outra pessoa que de repente eu não vou estar disponível para ela naquele momento, porque eu tenho alguma necessidade dessa que eu falei, a gente citou aqui agora, que eu não posso passar por cima disso, automaticamente aquela pessoa se conecta comigo. Porque lembrando, necessidade, essas necessidades básicas todo mundo tem. Então fica fácil de eu compreender a outra pessoa quando eu consigo expor o que está acontecendo. Qual necessidade eu preciso suprir naquele momento? Então eu vou ter a pessoa ali comigo. E aí o que acontece? Automaticamente a gente vai até conseguir encontrar uma solução para aquele problema junto. Uhum. Né? Eu não vou me distanciar da pessoa. Muito pelo contrário. Às vezes, colocar limite naquele momento vai estar me aproximando daquela pessoa. Tá? Porque, de repente, a pessoa que não consegue nunca falar não, é como se ela não tivesse vulnerabilidade, né? A Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, que consegue fazer tudo, só que a Mulher Maravilha não tem vulnerabilidade. Se eu não tenho vulnerabilidade, eu não tenho conexão com as pessoas. Tá? Então, assim, é extremamente importante o limite. Difícil, mas extremamente importante. Até no floral, que trabalha muito isso, que é até interessante, é uma florzinha bem pequenininha, que nasce no meio do pasto. E todo mundo passa por cima dela. Todo mundo pisa nela, né? Ninguém nem vê que ela existe. Que é isso que acontece quando a gente não consegue colocar limite. A outra
pessoa, não por culpa dela, tá? Ela vai acabar passando por cima da gente, porque ela aprende que a gente está sempre disponível. E aí, o que eu vou gerar dentro de mim? Eu vou começar a ficar com raiva daquela pessoa porque ela não entende a minha necessidade. Só que se eu não explico para ela, como que ela vai entender? Entender. Não tem como. Né? A gente quer um milagre, né? A gente quer que a pessoa adivinhe aquilo que a gente está sentindo. Né, Lu? É, né, Lu? Alguém se manifestando aí. Por acaso conversamos sobre isso ontem. Então, é extremamente importante isso para a gente se relacionar legal, melhor com as pessoas, tá? E aí entra o processo de comunicação. Se eu consigo enxergar tudo isso que acontece, automaticamente eu vou conseguir me comunicar melhor com as pessoas. Tá? Que é esse o curso que eu cito tanto que eu acho que seria muito legal a gente fazer, mas que eu acho que teria que ser presencial, porque eu acho meio difícil né? Eu acho que tem que ser presencial mesmo, né? Mas até se vocês acharem interessante, mostra o interesse e aí a gente vai programando a hora que puder voltar, a hora que passar tudo isso, né? A gente já vai programando esse curso, tá? Mas era isso que a gente queria falar hoje, né? E assim, a gente continua pedindo para vocês dúvidas, perguntem, mandem pergunta para a gente, entre em contato, que a gente vai aí, que é como a gente fala desde o primeiro encontro, nós também estamos aprendendo, tá? E isso está sendo também muito importante para a gente. E assim, só um detalhezinho, só para completar. Na verdade, isso não é uma coisa que, escutando uma vez, a gente vai aprender logo de cara, é treino. Eu É um estudo. fiz 3 cursos do professor Jonas de comunicação e yoga que trata desses assuntos, e ainda assim é algo que eu tenho que ficar sempre relembrando. Tá? Não é algo fácil de acontecer, é treino. Tá? Sempre que a gente encerra, né, esse nosso encontro, a gente procura alguma poesia, alguma coisa que fecha realmente esse nosso assunto, né? Então, para tudo isso que a gente falou, eu encontrei uma palavra muito interessante que eu acho que é a tolerância. Tem que haver tolerância, tá? E eu achei aqui muito bonito uma poesia daquele poeta que eu até citei a semana passada mesmo, Isaac Magiese. Eu achei que combinou muito bem com isso que a gente está falando hoje. Tudo vira célula. Todos os momentos que vivemos, todos os sonhos, todos os encontros, todas as pessoas que passaram e passearam pela nossa vida. De manhã, quando olho no espelho do banheiro, vejo a minha história. Vejo o rosto de todos que estiveram e estão comigo, no meu rosto. Só posso me ver quando vejo o outro. Só posso saber quem sou quando sei quem é o outro. E quando isso acontece, somos um. É sempre multidão. Células que formam a existência. Uma unidade fundamental. Isso aí. Mais um encontro. Temos que encerrar porque o nosso tempo é... Hoje teve bônus, viu? Hoje teve bônus. 5 minutos. Não, 10 10 minutos de minutos. bônus. Daqui a pouco cai. Rê, mais uma vez, filha, muito obrigada, viu, pela sua colaboração. Isso.
mesmo aí de longe, a gente estamos juntos, É. tá bom? Obrigada pelo seu apoio comigo, né? Eu que tenho que agradecer a vocês e a todo mundo que está aí escutando. E para mim, assim, é um prazer tão grande poder estar passando o conhecimento que eu venho adquirindo, né? É muito gostoso estar compartilhando isso. Eu só tenho a agradecer. É muito bom mesmo. Bem aquilo, né? Compartilhar o que é bom demais, É né? bom demais. Gratidão, gente, Gratidão. então, pela presença, por mais esse encontro, né? Que vocês tenham um dia maravilhoso, com esse sol aí. Um ótimo final de semana. Aproveitem bastante, tá bom? E se cuidem, continuem. Continue se cuidando, Tá bom? tá bom? Beijo, gente. Beijo grande. Tchau, Rê. Namastê.